Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita Om Triambaka Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanam Mrityos Mukshiyamamrita. Namastê, Vitória. Harion, namastê. Boa noite. Como é que tá o som, Vitória? Som tá bom? Som tá mais ou menos? Como é que tá o som? Diz pra mim aí, por favor. Você tá me ouvindo com clareza ou mais ou menos? Namastê. Harion. Triambaka Yajamahe Mrityos. Opa, beleza. Som bom, som bom. Então vamos em frente. Vamos em frente porque temos que conversar, muito que conversar hoje. Essa live tá diferente, tá diferente. Live diferente. Então hoje nós vamos conversar. Namastê. Saudações, Ana. Hoje nós vamos conversar sobre ancoragem, né? Ancoragem mental no asana. Uma boa ancoragem, né? Essa é a ideia. Não é fazer uma ancoragem meia boca, mas uma boa ancoragem. Então eu acredito que vocês vão gostar dessa estratégia que o yoga traz, né? Isso não é criação do Alexandre, não é criação de ninguém, isso é uma criação do yoga. O yoga orienta isso, né? Alexandre é apenas um pesquisador, então ele vai buscar esse tipo de subsídio para a gente, para poder a gente, né, manter a nossa mente focada dentro do asana. Então nós vamos lá. Porque a ideia da ancoragem é uma ideia de você se prender, né, você se manter ali, né, de você não ficar deixando a sua mente ficar flutuando. Na live passada, não sei se vocês chegaram a ver a live passada toda, né, porque teve gente que chegou no finalzinho. Eu não sei se... Eu acredito que não, Vitória estava desde cedo, Vitória viu. Vitória eu acho que não viu o final da live. Isso, então faz sentido eu falar para Vitória, e aí eu não sei se a Ana assistiu desde o início também, ou viu depois. Mas na live passada, o que eu falei é o seguinte, uma coisa que entre os yogis eles conversam muito, sobre comparar a mente humana, a nossa mente, com um macaco. O macaco já é um animal agitado, né? E aí eu comentei na live que essa coisa do macaco, esse arquétipo do macaco, né? Ele foi passando de um para o outro, de um yogi para o outro. E eles foram vendo que na realidade não é simplesmente a nossa mente se comparada a um macaco, mas um macaco que tenha bebido bebida alcoólica, uma cachaça, uma coisa assim, um conhaque, qualquer coisa do tipo que mexa com o reflexo dele, e que ele, por conta dessa falta de reflexo, tenha ido a algum local em que tivesse um escorpião e ele pisou no escorpião, esbarrou no escorpião e o escorpião picou ele. Então você imagina que cenário bizarro. Só de imaginar é impressionante. O macaco já é um bicho agitado, embriagado muito mais, né? Porque tu desinibe, né? Tu fica mais relaxado. O macaco também, pô, é símio, é primata também que nem a gente. Então, ficou muito à vontade. E passando por uma experiência dolorosa que foi a picada de um escorpião. Então, quer dizer, o animal ficou enlouquecido. Eles comparam isso à nossa mente, a mente humana. E é lógico, gente, é muito importante nós termos claro que cada mente é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Então, o fato de ser relatado por yogis que a nossa mente tem um comportamento dessa natureza não quer dizer que nós vamos ter o mesmo tipo de comportamento. E tem um detalhe, como eu falei na live anterior, o que ajuda a segurar a nossa mente é a nossa imobilidade física. É o corpo influenciando a mente.
a mente, simples assim, a mente saca que o corpo está parado, ela fica assim um pouco sem graça de estar se movimentando tanto. Então, quanto mais imobilidade você conseguir produzir na tua prática de asana, mais você vai conseguir ancorar a tua mente, segurar ela. Isso aí é um fato, tá? E detalhe, não acreditem em mim, experimentem, façam dessa forma. Eu sei que tem professores de yoga na live, né? A tua prática não precisa ser necessariamente a mesma prática do teu aluno. Você pode até preparar uma prática que você faça, que você pegue intimidade com essa prática, que é para você tirar dúvidas do teu aluno, esclarecer, mostrar para ele detalhes, coisas que você percebeu que ele ainda não percebe. Tranquilo, é válido, continua fazendo. Mas é adequado que você crie uma pequena prática para você, para esse tipo de experimento. Você fazer dessa forma, para você sentir esse tipo de efeito, que é o que eu vou conversar com vocês hoje. Que aí você dá uma guinada na prática do yoga, né? E não estou dizendo aí que seja uma coisa fácil, porque veja bem, uma coisa é você fazer a sua prática, tá? Isso eu estou conversando até com professores de yoga. Uma coisa é você fazer a sua prática de uma determinada maneira. Outra coisa é você querer que os seus alunos consigam fazer a sua prática. Isso é mais complicado. Entendeu? Por quê? Muitas vezes o seu aluno não tem o seu condicionamento, muitas vezes o seu aluno não tem a sua frequência, a sua regularidade com esse tipo de disciplina que é chamado de yoga. Então, e o seu aluno muitas vezes não tem o mesmo interesse que você tem nessa disciplina chamada yoga. Então, é natural você ter prática diferente do teu aluno. Perfeitamente natural. Você está buscando outra coisa. Entendeu? Por exemplo, você tem um problema qualquer de uma limitação física, você tem que fazer um trabalho específico para você recuperar a tua saúde ou equilibrar essa limitação, essa dificuldade que você tem. E o teu aluno não tem esse problema. Então, só por isso, já temos duas práticas completamente diferentes. Entendeu? Então, é muito importante que nós tenhamos isso claro, porque certos experimentos você vai conseguir fazer na sua vida e dentro da aula de yoga, você vai ter aquilo ali como um desafio. Até porque acontece muitas vezes de você falar com o aluno ou até conversar com outro colega professor também, isso acontece, de uma determinada experiência que você viveu, mas ele ainda não viveu. Ele não sabe o que é. E por mais que você tente descrever para que ele faça a mesma coisa, ele não encontra muitas vezes condições adequadas para poder fazer e ter o mesmo tipo de experiência que você teve. Então isso é muito importante, a gente ter isso claro na mente, né? Mas faz parte, né? A vida é isso. A vida é um momento após o outro. Vamos entrar na nossa live, a gente conversar sobre do que se trata tudo isso, essa ancoragem, né? Esse ancoramento da nossa mente, né? Bom, nas lives anteriores, não na live anterior, mas nas lives anteriores, eu falei muito sobre consciência da respiração. Né? Isso é importante nós conversarmos sobre isso, né? E também sobre deslocamento do centro de gravidade em cada asana diferente, né? O eixo, o centro de gravidade, quando você está fazendo uma antroflexão é um, quando está fazendo uma flexão lateral é outro, uma torção é outro, uma retroflexão é outro. Então cada asana vai ter uma particularidade que você vai ter que observar para que você possa ter o melhor aproveitamento, né? Agora, uma coisa é você regular meticulosamente a duração da inspiração e da expiração, no sentido de quê? De equilibrar essa questão do asana, né? Então, nesse momento que você regula a tua expiração e a inspiração, você já começa a criar um ambiente de ancoragem, tá? Esse é o primeiro passo, você equilibrar inspiração e expiração.
Em outras palavras, vamos falar até numa forma mais simples, é você não estar numa situação de ofegância. Eu nem sei se existe essa palavra na língua portuguesa. Por favor, se não existir, me perdoe, foi o recurso que eu achei aqui. A ofegância seria uma respiração ofegante, né? Tanto para inspirar quanto para expirar, ou uma delas. Tá? Porque eu posso estar, dependendo do tipo de asana, eu posso estar ofegante para expiração ou ofegante para inspiração apenas, dependendo do tipo de asana. Tá? Eu até dei exemplos de asanas em que nós esmagávamos o abdômen e, consequentemente, nós esmagávamos o diafragma. Namastê. Esmagávamos o diafragma. E que vai naturalmente dificultar minha respiração. Aquela respiração profunda, plena, calma, equilibrante, né? Assertiva. Essa respiração eu teria dificuldade para estar executando ela, decorrente da postura e decorrente do esmagamento do diafragma. Então ele vai ficar com pouca mobilidade, né? Então isso é uma questão que a gente tem que estar trabalhando. Então essa ancoragem fruto da inspiração e da expiração, elas vão criar uma preservação, tá? Ela vai preservar um gancho que existe entre mente e respiração, uma conexão, melhor dizendo, tá? Compressão abdominal, Fred, é isso aí. Então o que acontece? Uma coisa que nós temos que acrescentar nessa questão da mente com a respiração, e um adicional seria o seguinte, olha só. Durante a inspiração, no momento que você está captando o ar, está puxando o ar para dentro dos teus pulmões, a ideia é que o praticante pudesse imaginar o som do mantra Om. Tá? Que é isso. Quem não conhece o mantra Om, perfeitamente possível, só às vezes não conhece o mantra Om. O mantra Om, eu vou falar isso aqui agora porque eu nunca falei isso em live. Pelo menos que eu me lembro, eu nunca falei isso lá. Para você pronunciar o mantra Om adequadamente, é adequado que você predisponha a tua boca para falar um A. A. Só que você não vai falar A. Você vai falar um O. Tá? Então você vai pronunciar um O, só que o O no sânscrito ele é longo. Então não existe O. Não existe no sânscrito. Existe O. O som do O é esse. O. Por isso é que a palavra, namastê, que a palavra é yoga. Yoga. É como se você tivesse dois O's juntos. Yoga. Tá? Não tem yoga. Isso não existe. Esse O aberto, o sânscrito não tem. O de ótimo. Não tem. Não tem, tá? Aberto. Sempre fechado e longo. Yoga. A mesma coisa é E. Você tem Deva. Perfeito? Seria Deus. D-E-V-A. Deva. Então ele é fechado e longo. Você nunca vai ter perto. Perto tem o som aberto. Perto do E, perto. Você nunca vai ter isso. É sempre fechado, longo. Tanto o E quanto o O. Tá? Então, a ideia do Om, eu estava falando imaginar, durante a inspiração, o praticante vai imaginar o som do Om. Então esse som, ele é Dó. Olha só, a nota é Dó. De Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, notas musicais, o Om é Dó. Tá? Então é Percebeu o M? Eu faço o que o nome disso chama-se nasalização, só que eu faço no lábio, é labial. Esse M é labial. Então,
Percebe que ainda tem som. Eu estou com a boca fechada, mas ainda tem som. E tem um detalhe, isso aqui é uma parada que é bem interessante. Sabe o que é? Você, à medida que você vai praticando o Om, você vai cantando o mantra Om, você começa a perceber que a sua cabeça, até pelo fato, eu não sei se vocês sabem, a nossa caixa craniana é toda furada. O ouvido tem conexão com boca, conexão com nariz, conexão com olhos. Então é tudo furado. Então nossa cabeça, na realidade, ela é uma caixa de ressonância. Então é como se ela fosse uma caixa de madeira. Imagina uma caixa de madeira que quando você bate, produz som. E quando você verbaliza, ecoa esse som por dentro da cabeça. Namastê. Saudações, Juliana. Harion. Então o que acontece? A nossa cabeça, ela tem essa propriedade, tá? De funcionar como uma caixa de ressonância. E aí, à medida que nós vamos verbalizando, isso vibra na nossa cabeça. Quando você canta o Om começa a vibrar na nossa cabeça. E não é só na boca, na cabeça toda ele vibra. E isso é uma coisa que vai requerer uma prática, uma percepção, tá? Não é, pô, fiz um Om, Alexandre, não aconteceu nada. Não, não vai acontecer. E detalhe, você não vai perceber, porque você acabou de começar a fazer. A ideia, Namastê, Eloá, Namastê, Harion. A ideia é você estar fazendo com regularidade. Para quê? Para você criar uma intimidade com essa prática, tá? Do Om. E aí, voltando para a live, voltando para o conteúdo que a gente está querendo trabalhar, a ideia aqui é a seguinte: quando você imagina o som do Om, você verbaliza e guarda essa sonoridade na sua mente, né? Durante a expiração, você vai fazer a mesma coisa. Então você vai fazer Om, inspirando, Om, expirando, Om, inspirando, Om, expirando. Só que tem um detalhe. Você vai me perguntar assim, mas Alexandre, olha só, eu vou fazer isso verbalizando e respirando ao mesmo tempo? Não, você não vai fazer isso verbalizando e respirando. Você vai mentalizar o Om. Durante a tua inspiração, você vai trazer esse som que você já produziu, que você já ouviu, que você já guardou na memória, que é o som do Om. Você vai trazer ele para a sua mente no momento que você perceber que o ar está entrando nos teus pulmões. E no momento que você está percebendo que o ar está saindo, está exalando, você vai recitar o Om também. Então vai ser Om, 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 o tempo todo, tá? Isso durante a prática do asana, tá? Então, vocês veem o seguinte, nós estamos criando um molde, uma estrutura que vai nos ajudar durante a prática do asana a mantermos a nossa mente presa no asana, para que nós possamos obter o máximo de aproveitamento do que o asana tem para nos oferecer. Só que não é apenas o asana, né? A própria técnica de você trabalhar o mantra Om para você ancorar já vai fazer uma diferença brutal na sua mente. Essa que é a realidade, tá? Então vai levar você automaticamente para um estado alterado de consciência dentro da prática do asana. Quando eu uso essa expressão estado alterado de consciência, gente, numa boa, não pensa que a pessoa vai ficar maluquinha, não é isso não. Você vai começar a perceber coisas que até então você não percebia. E você vai inclusive não valorizar ou valorizar coisas que até então você também não fazia isso. Isso é estado alterado de consciência. Vou dar um exemplo para vocês, bem prático, do que é um estado alterado de consciência. Imagina que eu trabalho numa empresa e eu tenho um embate com um colega de empresa que não é meu amigo, tá? Muito pelo contrário, ele nem gosta de mim. Se ele pudesse, ele arrumava um jeito até para que me demitissem, tá? É um desafeto uma pessoa assim. É recíproco, tá? Eu também, em relação a ele, eu viveria melhor se ele não estivesse na empresa. Mas enfim, nós estamos ambos.
E toda vez que esse camarada chega, ele manda algum tipo de piada. É uma figura assim, tipo ácida. Manda uma piadinha, um comentário, uma depreciação, qualquer coisa no sentido de tentar me deixar numa situação de desconforto, de mal-estar. Tá? Ou seja, ele é uma figura que ele contribui para que meu dia seja um pouco pior do que já está sendo. Vamos botar assim. E aí, eu comecei a praticar yoga. Aí, praticando yoga, eu comecei a ver, e o professor está falando, e eu estou seguindo, eu estou fazendo, e eu estou percebendo que está começando a rolar um lance diferente comigo. Eu não sei muito bem o que é, mas está rolando, eu estou sentindo. E aí esse cara chega, como sempre chega, todos os dias, e manda algum tipo de letra que outrora eu ficaria indisposto e me irritaria. Talvez até nem falasse nada para não piorar a situação, mas eu ficaria muito chateado. Hoje não. Ele mandou a letra, ele falou o que ele quis, e eu não esbocei nenhum tipo de reação. Percebeu? Eu não me tornei um banana. Eu estou num estado alterado de consciência. E eu estou nesse estado alterado de consciência pelas práticas que eu tenho feito. Tá? Eu estou me dedicando ao yoga, tenho procurado fazer práticas em casa, algumas delas, não todas, mas até pelo meu pouco conhecimento no assunto. Tá? Eu vou fazendo, e aquilo vai meio que construindo, vai se consolidando no meu dia a dia. E eu vou gostando, porque eu percebo que essas práticas vão me dando um pouco mais de autocontrole. Então, por conta dessa experiência, essa intimidade que eu vou adquirindo com a prática diária, eu começo a perceber que essa figura que outrora eu desejava que ele não estivesse na empresa, hoje começa a entrar num nível de indiferença. Pouco importa se ele vai estar na empresa ou não. Eu vou continuar sendo o mesmo. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho com a maior dedicação. Inclusive, eu consigo hoje, nesse momento, me dedicar até mais e melhor, porque não porque ele parou de me provocar, porque ele continua, muito pelo contrário, ele está até me provocando mais, mas eu não reajo mais. Por quê? Porque a minha escala de valor mudou. Por que minha escala de valor mudou? Porque o meu estado de consciência mudou. É assim que funciona. Entendeu? E tem um detalhe, o estado de consciência ele é tão assim, bacana, esse tipo de experiência, é o controle do ego. Perfeito, Fred? Porque quem vai pular é o ego. Ou por bem ou por mal vai pular, é o ego que vai pular. Tá? Olha só, aproveitando que o que o Fred falou, tenta imaginar agora uma situação boa, tá? Olha só. O meu gerente, o cara que gerencia as minhas ações dentro da empresa, ele chegou para mim hoje e falou assim: Alexandre, estou muito satisfeito com o seu trabalho, cara. E eu já falei com o pessoal do departamento pessoal, mesmo sem ter conversado contigo, que eu pedi que eles elevassem o seu salário. Tá? Eles vão elevar o seu salário em 50%. Gente, é coisa pra cacete. 50% é coisa pra caramba. E o que acontece? Lembra do não ficar para baixo nem para cima? Eu não vou dar pulo de alegria. Se eu estou vivendo o estado de alterado de consciência, eu não vou dar pulo de alegria. Eu vou educadamente agradecer, tá? Pela gentileza, pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho, pela percepção do meu valor. Vou agradecer. Mas olha só, nesse momento, se eu não sou um cara movido pelo ego, e sim pela consciência, eu já sei, antes dele me falar que eu tive um aumento, já sei do meu valor. Percebeu? O estado alterado de consciência vai levar você também para reconhecer o valor que você já tem. E às vezes, você tem esse valor, mas a tua empresa ainda não tem a percepção ou a maturidade para reconhecer o valor que você tem. Por isso que, muitas vezes, quando você solicita, você pede, não é dado o aumento que você deveria receber. Entendeu? Ou seja, você tem consciência do seu valor, mas a tua empresa muitas vezes não tem. Isso acontece. Entendeu? Ah, mas então eu não vou fazer meu trabalho. Não, você vai continuar fazendo o seu trabalho, cara. Se você, amanhã depois, achar que vale mais a pena você trocar de empresa, você troca.
Troca, mas troca tranquilo, troca consciente. Porque você sabe que você, nesse momento, nessa empresa, que ainda não tem maturidade para te valorizar, você faz o teu melhor. E o teu melhor é muito bom. O teu melhor faz diferença na empresa. Por isso que você faz o teu melhor. Entendeu? Então a ideia é você jogar independente se as pessoas estão aplaudindo ou não, se as pessoas estão vaiando ou não. Pouco importa. Isso aqui é um jogo. Você está jogando o jogo da vida. E não importa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Isso não tem a menor importância. Você vai, lógico, vai avaliar, mas fazer uma diferença para você significativa não vai fazer. Porque você está firme no seu propósito, você sabe o que você quer, você sabe por que você está fazendo. Essa é a diferença. Tá? Então, nessa questão do on, que eu estava falando para vocês, de levar até um estado alterado de consciência, a ideia é que vocês façam esse tipo de experiência com vocês, fazendo tanto a inspiração quanto a expiração. E a ideia é o seguinte: na metade do tempo da inspiração ou da inspiração, você vai entrar com o M da segunda metade para o final. Tá? Essa é a ideia. Então você inspira. Na metade da inspiração você entra com o M. Você está inspirando. Isso tudo mentalmente, tá? Eu estou verbalizando só para ilustrar, mas é tudo mental. No momento que eu estou expirando, mesma coisa. Eu começo com o ON, né? O. Na metade eu começo a entrar com o M. Então vai ser. Isso feito de modo suave, silencioso, consciente, porque você vai ter que estar manipulando o seu corpo, fazendo a asana. Mas ao mesmo tempo você vai estar voltado para dentro de você, com a sua respiração como parâmetro e usando o ON como um mecanismo para levar você para o estado alterado de consciência, que é o que nós queremos. O estado alterado de consciência é uma outra forma de eu dizer ancoragem, ancoramento. Eu estou prendendo a minha mente aonde eu estou. Eu estou vivendo o agora. É a mesma coisa. Não tem nada de novo. O yoga é o agora. Eu estou aqui, estou agora, estou pensando em tudo que eu estou conversando com vocês. Estou dentro de uma prática, estou pensando na prática, pensando no asana. Que estado mental do asana para poder estar verbalizando, estar conversando, estar dialogando com vocês. Passando a minha percepção, o meu conhecimento, para poder estar compartilhando com vocês. Então eu tenho que estar de corpo e alma aqui. Isso é yoga. Então quando eu estou fazendo uma refeição, quando eu estou conversando com alguém, quando eu estou no banheiro fazendo uma necessidade fisiológica, quando eu estou deitado para dormir, eu estou, não importa a situação. Eu estou de corpo e alma. Então você começa a ganhar fruto do asana, fruto da experiência do asana. Eu começo a ganhar uma qualidade de vida fora do normal, porque eu estou sempre presente na minha vida. Poucas pessoas no planeta Terra têm esse tipo de privilégio. E esse privilégio não é dado por ninguém, não é dado por governo, não é dado por empresa privada, não é dado por ninguém, é dado por você. Você está se presenteando. Está se presenteando por causa do conhecimento. O conhecimento do yoga. À medida que você vai conhecendo, entendendo e praticando, você vai se tornando cada vez mais poderoso da sua própria vida. Porque, gente, olha só, numa boa, eu queria que vocês até colocassem aí, para me ajudar, por favor, me ajuda. Se existe algo mais poderoso do que você controlar a sua própria vida. Existe algo mais poderoso do que isso? Diz para mim aí.
Coloca aí se vocês acham que existe algo mais poderoso do que você controlar a sua própria vida. Porque olha só, gente, controlar o outro, controlar fatores externos, não tem como, cara. Não tem como controlar. O que me resta? Controlar minha própria vida. Controlar minha mente. Os meus desejos. Isso resta. Eu dar um direcionamento para a minha vida adequado. Isso é o que me resta a fazer. Então eu tenho que procurar concentrar toda a minha energia exatamente nisso. Isso vai me dar o quê? Um retorno, uma percepção cada vez maior de quem realmente eu sou e qual é o meu propósito de vida. Porque olha só, mesmo que o yoga não fale disso explicitamente, é disso que o yoga trata. Não tem, cara. Não tem, Fred. Não tem. Não tem. Não tem nada mais importante do que a nossa própria vida. É o que nós temos de mais precioso e importante, a nossa própria vida. Porque o que acontece é o seguinte, a nossa vida, ela é um grande laboratório experimental. Entendeu? É ela que nos dá a certeza. Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui e ficar falando horas e horas, falando sobre experiências que eu tive, mas que de repente vocês não tiveram. Então, o que eu estou falando para você? Eu estou dando uma série de informações. No momento que você começar a experimentar algumas coisas que eu falei para você, aí a coisa muda. Você já está se apoderando da sua própria vida. Você está se proporcionando experiências de comprovação. As pessoas falam assim, mas pô, o cara falou, porra, eu tenho que fazer para comprovar. Claro que tem. Como é que eu digo para você que a manga é doce e você acredita sem experimentar a manga? Você tem que experimentar, cara. E você fala assim, não, cara, é doce sim, porra. Eu comi, cara, a manga, eu chupei a manga. Porra, é doce sim. É quase que um dever nosso, cara. Sabe por quê? Porque a gente está vivo. Só por isso. É o que nós temos, cara. Hoje é a nossa vida. Então, se você puder experimentar, cara, não te faz mal à saúde, não é crime, não é nada ilícito. Qual o problema de experimentar? Cara? Você saber do que se trata. Sabe? Namastê. Seja uma comida, uma bebida, uma amizade, uma conversa. Você escutar algo que fala assim, cara, nunca tinha escutado isso. Nunca tinha escutado isso. Tu está diante do quê? De uma experiência. É uma experiência de você nunca ter escutado um tema e você parou e falou assim, pô, meu irmão, eu não só nunca tinha escutado, como nunca tinha pensado nisso. E isso é uma coisa que está sendo ofertada pelo universo. Essa pessoa que está falando para você, conversando contigo, dando exemplo, não caiu de paraquedas, não caiu do nada. O universo é que proporciona esse tipo de situação. Eu falo para vocês de coração. Cada dia que eu pratico yoga, cada dia mais e mais, eu me convenço de que o universo é que rege tudo. Rege tudo. Simplesmente tudo. Sabe? Nós temos essa ideia, baseada até no ego, como o Fred falou. Eu quero ir para lá, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu vou fazer não sei o quê. Gente, a gente tem que se expressar de alguma forma, mas não depende só da gente. Muito pelo contrário. Depende mais do universo do que da gente para que as coisas aconteçam. Essa é a realidade. A minha potência é muito limitada. É diferente do universo. O universo, por estala um dedo, se é que estala, né? Se é que tem dedo. Um movimento, um desejo do universo, a coisa acontece. Cai no meu colo, eu já nem tenho que lutar. Cai no meu colo. Né? Então, é uma coisa que eu tenho que parar para poder ter essa percepção. Então, voltando, a ideia é criar uma ocupação do OM
uma ocupação aproximada, tá? Metade do tempo da inspiração ou da expiração vai ser o M. A outra metade vai ser o U. E o que nós vamos produzir com isso? Vamos produzir ONs sucessivos. Vários ONs. Como se fosse um gongo batendo. OM, 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 OM. O tempo todo nós vamos estar trabalhando nisso. Tá? Então, a ideia é que você, ao perceber que o finalzinho do M está chegando, automaticamente você começa um U. Então, vai levar para um estado em que eles vão estar ligados entre si. Criando o quê? Criando uma situação de continuidade, um após o outro. Como uma onda. Né? Então, aos poucos, o que vai acontecendo conosco? A nossa atenção, ela vai deixar de se fixar no processo respiratório. Ele vai servir só de balancinho, de sustentação. E ele vai se concentrar em quê? No ritmo, no som. Que som? O som interno. Por quê? Porque eu estou fazendo com a minha mente, eu não estou fazendo com a minha boca. Eu aqui na live eu estou expressando, verbalizando, mas isso tudo vai ser feito na minha cabeça. Então, no momento que eu me concentro no ritmo, no som, esse som interno, e, veja bem, não no mecanismo puramente muscular e corporal da respiração. Não é isso que eu quero. Tá? Então, olha só. O mental, ele vai deslizar para um plano mais sutil, para um nível diferente de consciência, que é o que eu falei para vocês anteriormente, um estado alterado de consciência. Então essa vibração do OM, ela vai atuar de modo poderoso no mental. Primeiro, o que vai acontecer? Namastê. Vai acontecer o seguinte, primeiro uma pacificação da minha mente. É o primeiro passo. E isso vai acontecer antes de haver a transformação do clima interior. Por quê? Porque o clima interior vai mudar também. Então, o que eu vou fazer com isso? À medida que eu progrido dentro desse trabalho de mentalização do OM na inspiração, na expiração, eu vou fazendo com que o OM, que já está dentro de mim, ele está na minha vibração, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a modular. E aí, observe uma coisa. Essa modulação vai depender também do meu humor no momento. Porque o Alexandre de segunda era um cara, o de terça outro, hoje é quarta-feira. Eu já mudei. Então, à medida que eu vou fazendo a minha prática, e que eu vou trabalhando com essa técnica de ancoragem, usando o mantra, seguindo o trabalho respiratório, e como eu expliquei, o trabalho respiratório depois ele meio que desaparece, ele perde a sua função, ele é uma função, a função do trabalho respiratório é de entrada, de trazer para dentro. Ele vai botando isso para dentro de mim. O OM entra e aí o OM continua o processo. Aí agora é o OM, já não é mais a respiração. Então, à medida que eu vou modulando isso, eu vou ter percepções diferentes decorrente do meu humor. Então eu vou deixar, de certo modo, um clima emocional se expandir dentro de mim mesmo. É isso que vai acontecer. Eu vou me expandir dentro de mim mesmo. Então esse clima emocional é um clima de quê? De apaziguamento, como eu falei anteriormente. Essa paz vai consolidando dentro de mim. Tá? E, à medida que eu vou consolidando essa paz, como eu acredito que vocês concordem comigo, a paz não é uma coisa muito fácil no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, uma vez que eu começo a perceber que a técnica funciona, que eu estou praticando, e que isso está me trazendo esse estado de paz interno, é natural
como consequência disso, da minha dedicação a essa prática, lógico, sem ficar conjecturando, sem deixar minha mente perturbar a situação, eu só vou fazendo, é natural que brote em mim um estado de alegria. Por quê? Porque a paz não é uma coisa que seja participante da minha vida o tempo todo. Nem sempre eu estou em paz. Em alguns momentos sim, outros não. Mas agora eu estou produzindo, através da prática da técnica, um efeito em mim que me produz paz. Então, a paz agora está sob meu controle. Deixou de ser um fator externo aleatório. Eu produzo a minha própria paz. E aí é natural isso. No momento em que eu começo a produzir a minha paz, que brote uma alegria em mim. Eu começo a ficar feliz, alegre, contente, porque agora eu tenho um controle sobre a minha paz. Então isso é uma coisa interior que, de certo modo, à medida que eu for praticando, aos poucos, isso vai entrando num estado que é chamado na psicologia de estado de platô. Eu vou consolidando na minha mente essa influência do OM. Eu passo a me tornar o próprio OM. Ele vai fazendo parte. Mas de que modo? Através de ritmo. Como se fossem ondas lentas, ondas. Não sei se vocês já viram aquelas ondas que tem quando o vento está batendo na praia, que vai aquelas ondas de areia. Não é forte não, fraquinho. Na superfície a areia vai sendo empurrada pelo vento. É isso, é uma onda agradável, o tempo todo ritmada, entendeu? E o que acontece é que esse balanço mental, né, essa vibração sutil, ela vai produzir efeitos profundos no meu inconsciente. Profundos, tá? Agora, importante é você não cair no erro, quer ver só um erro? Intelectualizar o homem. Ou tentar criar algum tipo de significado para ele. Percebeu a ideia? A ideia é o seguinte: imagina, namastê, imagina que você nunca comeu abacaxi. Tenta imaginar isso. Você nunca comeu abacaxi. Você não sabe o que é. Tá? E vocês vão entender por que eu escolhi essa fruta, tá? Aí você corta, alguém corta um pedaço e te oferece de abacaxi. Você não conhece a fruta, nunca viu. Nunca sentiu o cheiro, nunca comeu. E você pega esse pedaço de abacaxi, confia e coloca na boca. E você sente o sabor do abacaxi. Pergunto a vocês, qual é a fruta que tem um sabor parecido com o abacaxi? A textura parecida com o abacaxi. Diz para aí, irmão. Bota aí, escreve aí para mim, por favor. Alguma que tenha semelhante, seja semelhante a abacaxi, em termos de sabor e de textura. Então o que acontece é que essa experiência é direta. Não preciso de intermediário. Eu vou direto ao ponto. E aí eu falo assim, cara, isso aqui é diferente de tudo que eu já comi. Eu não sabia que abacaxi era desse jeito. Essa que é a realidade. Eu já comi várias frutas, mas eu não fazia ideia que abacaxi tivesse essa textura e esse sabor. É totalmente diferente. Então, é disso que nós estamos falando. Quando a gente faz a experiência do OM, não é para eu intelectualizar, mas é para eu sentir, eu saborear esse momento. Não é para intelectualizar. Muito pelo contrário. Né? Eu não sei se vocês sabem, acredito que todos da live são praticantes de yoga. Quando você coloca o teu intelecto para participar da meditação, você corta a meditação. Porque meditação é uma reunião que... Namastê, saudações, Hermínio. Bom, meditação
não é uma reunião que o intelecto possa participar. Se o intelecto for participar da meditação, ele estraga essa reunião, chamada meditação. Então, você vai ter que trabalhar com tua mente intuitiva, nesse momento. E o que ocorre é que, vocês vão até perguntar, é natural que você pergunte, mas Alexandre, por que o intelecto não pode participar dessa reunião chamada meditação? Se a meditação é tão boa, o intelecto também é tão bom. O que acontece é o seguinte, o ditado é muito certo, cada macaco no seu galho. Quando o intelecto nosso, ele funciona através de comparação. Só que a meditação não tem comparação. É uma outra esfera mental. É uma outra maneira de você projetar sua mente. Então, quando o intelecto ele pegar as minhas percepções da meditação e começar a estabelecer algum tipo de comparação de padrão, eu automaticamente ele corta o estado meditativo. Porque o estado meditativo não é fruto de comparação. Apenas de saborear, como eu dei o exemplo do abacaxi. Entendeu? Eu já dei de propósito o abacaxi, que é para vocês não terem, com o intelecto, capacidade de comparar o abacaxi com outra fruta. Entendeu? De propósito. Podia ter dado outras, porque tem frutas que são muito particulares, são muito exóticas, né? Tem frutas assim. Por exemplo, eu poderia ter citado mangaba, mas eu não sei se todo mundo da live já comeu mangaba. Mangaba é uma fruta do Nordeste. Eu poderia ter falado da graviola, mas eu não sei se todo mundo já comeu graviola. Entendeu? Por isso que eu usei o abacaxi. Essas frutas, por exemplo, vou dar até um exemplo aqui de uma fruta que eu acredito que, se tem alguém na live que comeu isso, ou tomou um sorvete disso que eu vou falar, devem ser poucas pessoas. É uma fruta chamada taperebá, que é da região norte. Taperebá. Então o que acontece é que, para mim, é uma fruta saborosa, maravilhosa. Sorvete de taperebá é um espetáculo. Agora, nem todo mundo gosta. Entendeu? Então a ideia é, eu procurei um exemplo que todo mundo já pudesse ter consumido de alguma forma, direto ou indiretamente. Porque até suco de abacaxi está valendo. Porque a ideia é o sabor, né? O sabor da fruta. E aí, quando eu falo, você vê o seguinte, eu vou precisar do meu paladar, da minha sensação direta de sabor, de botar na boca, botar na língua, de sentir sabor de ácido, salgado, doce, ali, a textura do abacaxi, para poder eu entender e botar no meu banco de dados o que é abacaxi. Porque até então eu nunca tinha feito, nunca tinha comido, nunca tinha bebido suco de abacaxi, não sabia o que era. Então isso é um artifício, né, de você usar a tua mente intuitiva para poder vivenciar essa experiência. E aí, se você bota o teu intelecto, a tua mente intelectiva, você corta. Porque ela vai trabalhar em outra área, em outra instância. Ela vai trabalhar só através de comparação. Então a experiência direta do saborear, para ela não diz muita coisa. Ela vai trabalhar através da comparação. E é normal até que logo após você experimentar algo que você nunca tinha experimentado, o teu intelecto começar a colocar aquela experiência no banco de dados para poder comparar com outras coisas. É como se fosse um computador mesmo, nosso intelecto. Funciona dessa maneira. Entendeu? Eu não sei se ficou claro para vocês isso, que vocês tiveram essa percepção. Entendeu? Mas exatamente dessa maneira que o intelecto funciona. Então a ideia é você não intelectualizar o ON, mas apenas desfrutar desse momento do ON. Né? E a ideia é que esse trabalho de intelectualização ele vai atrapalhar o objetivo que está sendo buscado, né? E que é exatamente desligar por um certo tempo o circuito chamado intelecto. Tá? E aí, qual é a ideia aí? A ideia é você estar levando essa percepção para áreas mais profundas do teu inconsciente. Tá? A nossa psique, ela tem uma sensibilidade, ela é muito sensível. A quê? A ritmo, vibrações. Tá? Música e dança
são uma linguagem universal e profunda. Tá? Agora, acredite vocês ou não, os sonhos sutis são ainda mais eficazes. Por isso aqui, a proposta é exatamente vocês trabalharem com o ON no sentido de ancorarem a mente de vocês dentro da prática e poderem estar extraindo o máximo possível da prática fazendo dessa maneira. Na inspiração você mentaliza o ON e na expiração você também mentaliza o ON. Primeira metade da inspiração, o O. Segunda metade, o M. Primeira metade da expiração, o O. Segunda metade, o M. É um exercício, gente. É uma disciplina, é uma prática. Você fazer asana, prestando atenção na tua respiração e fazendo o OM mentalmente. Então você se isola de tudo, de todos, do universo. Não tem mais ninguém, só tem você naquele momento. É um momento único, você com você. Que momento é esse da tua prática? Ah, mas Alexandre, porra, será que a minha mente não vai escapar? Ela vai. Ela vai querer escapar em algum momento. Eu falei isso na live passada. Isso é característica da nossa mente. Por isso que eu dei o exemplo no início da live, hoje, falando sobre o macaco bêbado picado pelo escorpião. Que ele foi o final da live passada. Para vocês terem uma ideia do que nós estamos tratando. Então, a ideia da ancoragem, você já está com o corpo imóvel, agora o teu trabalho é você imobilizar a mente. Fazer com que ela fique estática ali, desfrutando daquele momento sem pressa. Não tem pressa. Pô, mas Alexandre, eu vou chegar lá na minha aula de yoga, namastê. Vou chegar lá na minha aula de yoga, porra, eu vou fazer 4, 5, 6 posturas só. Qual o problema? Pô, mas o professor pode ficar chateado comigo. Fala para ele que tu assistiu a live do Alexandre e falou para você fazer devagar, fazer com calma, fazer prestando atenção. Conversa com ele, ele vai compreender, com certeza. Então a ideia da estaticidade é exatamente nós fazermos essa parada mental. E essa parada mental ela é extremamente necessária para a nossa psique funcionar bem. Eu não sei se vocês têm essa percepção. Comigo acontece isso porque eu faço muito vídeo, né? Eu faço vídeo para a escola, eu faço vídeo para o curso de formação que tem aqui na escola. Eu estou sempre procurando melhorar o vídeo, deixar ele um pouco mais ajustado, mais claro. Enfim, eu trabalho muito com vídeo, né? E eu fico cansado, cara. Eu muitas vezes, acontece, por exemplo, hoje é quarta-feira, mas às vezes acontece uma semana muito intensa. Sábado, por exemplo, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu paro. Eu tenho coisas para fazer, tenho vídeos para fazer, tenho que fazer aula, mas eu paro. Eu deito, fico olhando para o teto. O que eu estou fazendo? Estou procurando algo estático. Por quê? Porque, cara, a mente está trabalhando, não é para ser assim. Eu tenho que pegar minha mente e focar numa coisa e ir lá e resolver. Isso é o ideal. Eu consigo sempre isso? Não. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Mas como eu tenho já isso como foco e eu me empenho todos os dias para alcançar isso, eu consigo alcançar esse tipo de coisa com mais facilidade. Só que tem uma demanda de trabalho grande, porque praticamente tudo da escola sou eu que faço. Então, como é muito trabalho, chega uma hora que eu tenho que parar. E isso, para mim, foi um sinal que eu dei para mim mesmo de maturidade. Não é um demérito, muito pelo contrário, é um mérito. Saber a hora de parar. Eu preciso descansar. Eu não estou fazendo corpo mole. Eu tenho que descansar. Quando eu não sabia, dentro da pandemia, eu não sabia fazer edição de vídeo. O que é edição? Para quem não sabe, é aquela coisa de você cortar. Tu corta um pedaço, corta outro, junta um no outro, e o vídeo fica muito melhor, fica mais compreensível. Ou esteticamente mais bonito. Isso é edição. Tá? Então, eu não sabia fazer edição. Eu não sabia fazer edição, sabe até onde? Até o final de 2020. Eu não sabia fazer. No final de 2020 eu aprendi a fazer edição. Mas eu já produzia vídeo. 2020 todo eu passei fazendo vídeo praticamente. Porque a turma do curso de formação não quis parar para fazer a formação.
Eles não quiseram fazer uma pausa e vamos voltar depois da pandemia. Não, a pessoa quis continuar. Então o que eu fiz? Como não dava para fazer aula presencial, eu peguei as aulas e comecei a montar a aula de vídeo. Comecei a fazer vídeo. Mas eu tinha que aprender a fazer. E aí eu fui e aprendi como é que se gravava o vídeo, né? Fui fazendo um vídeo, outro, tudo foi melhorando. A coisa foi ficando mais interessante. E aí o que aconteceu? Eu já sabia fazer vídeo, mas não sabia fazer edição. Então eu tinha que gravar de primeira. Pum, abria, pum, gravava, ficou legal. Beleza. Namastê. Se eu errasse uma fala, alguma coisa do tipo, o que eu fazia? Eu pegava aquele material todo, jogava fora e fazia de novo. Cara, isso é um desperdício de tempo. Às vezes as falas estavam ótimas e eu simplesmente jogava tudo fora. Por quê? Porque não ficou bom. No finalzinho eu dei uma derrapada, eu esqueci um detalhe, falei demais, tive um erro de concordância, uma bobagem qualquer, que com uma edição eu resolveria facilmente, mas eu não sabia fazer edição. Aí eu falei, cara, vou botar minhas energias todas em cima de edição, vou aprender a fazer isso. E aprendi como é que se faz. E aí fui fazendo edição, o trabalho foi ficando mais fácil. Mas olha só, eu ainda tinha que, no aprendizado de edição, eu tinha que ver vídeos sobre edição. Dentro da pandemia, tinha dias que eu assistia 10 tutoriais. Cada tutorial de 20, 25, 30 minutos sobre edição de vídeo. Então vocês veem, Namastê, a demanda de trabalho, muito, muito. E você fica cansado, e você não rende. Então o que eu fazia? Minha vista ardia de tanto vídeo que eu assistia. E aí, à medida que eu fui conseguindo aprender, eu fui conseguindo reduzir essa demanda de trabalho. Tá? Mas o que eu consegui absorver disso tudo? Mesmo que os olhos não estejam ardendo, eu tenho que ter outros elementos, outras percepções de que eu estou muito tempo fazendo isso que eu estou fazendo e que não é adequado. Por quê? Porque a ideia é ter um equilíbrio. Sem esse equilíbrio vai ser complicado. Então, o que eu passei a fazer? Eu passei a desenvolver uma percepção de outras partes do meu organismo que indicavam que eu estava me expondo muito em relação ao trabalho que eu estava fazendo. E que eu deveria procurar o quê? Descansar, me poupar. Então muitas vezes eu parava por 1 hora, por 2 horas, não fazia absolutamente nada. Ficava olhando para a cara de uma planta em casa. Eu tenho várias plantas aqui, eu ficava olhando para uma planta. Isso já dava uma baixada, dava uma acalmada na minha mente. Depois eu retomava o trabalho, ia para outros tutoriais. Eu fui gerenciando dessa forma. E isso foi trazendo para mim uma maturidade no sentido de eu ter essa percepção. Só que tem um detalhe, isso é uma coisa importante dentro do nosso trabalho de hoje, dessa live, que é o seguinte: eu não tenho que ter essa percepção apenas na superfície, que é o que eu falei, dos meus olhos, né? Vocês sabem o que é a fasciculação? A pálpebra fica tremendo? Esse tremor espontâneo da pálpebra indica estresse do organismo. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, isso é um sinal. E aí o que acontece? Por conta dessa experimentação, de você tirar um tempo para você, eu comecei a fazer um trabalho de mergulho interno. Trazer esse relaxamento, trazer essa paz, essa quietude para dentro, cada vez mais para dentro. Então a ideia é você buscar suas entranhas, se voltar completamente para dentro de você. Né? E aí eu estou usando a expressão entranha, né? De esse reverberar pelos tecidos, né? Pela ponta dos dedos, os dedos dos pés, raiz do cabelo. A ideia dessa reverberação é um trabalho todo de se voltar para dentro de si. E vê bem, esse primeiro momento é um voltar para dentro de si físico. Né? Porque eu estou falando do corpo, o corpo está sendo a minha referência. Mas a ideia
o avanço disso não é para ficar no corpo apenas, mas para eu mergulhar cada vez mais dentro de mim mesmo. Como se fosse uma onda carregando um surfista. Já viram o pessoal fazendo isso? Né? E esse trabalho vai despertar um eco. Um eco na psique, mas das nossas células. Das nossas células. Tá? Então essa linguagem, né, que nós podemos dizer que é uma linguagem secreta, ela vai nos permitir mergulhar nas profundezas das nossas próprias vísceras. E aí a ideia é você não ficar refém dessa referência, que é o caso do seu cérebro. Você usar o seu cérebro como a localização do seu eu. O nosso eu não está no cérebro. Também está no cérebro, mas não está apenas no cérebro. Ele está em toda parte, em tudo que você é. Tá? Então está no seu corpo como um todo, não só no seu cérebro. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, o cérebro ele vai trazer, especificamente, né, como um instrumento, ele vai trazer pensamento e ação. Isso aí não tem que se discutir. Tá? Só que não pode se limitar apenas a esse órgão. Se eu me limito a esse órgão, né, é porque eu ainda não descobri no meu corpo outros centros de consciência. E a ideia é exatamente eu pesquisar isso. Eu fazer uma autoavaliação e pesquisar outros centros de consciência no meu próprio corpo. Tá? Então isso é uma coisa extremamente importante. E aí a ideia é que, ao desenvolver essa percepção, né, nós vamos proceder, né? Vamos agregar uma nova dimensão na nossa prática de Hatha Yoga. Tá? E isso vai fazer com que você não tenha mais como referência. Tá? Você não vai ter mais nada a ver com atividade física regular, profissional ou esportivo, nem com atividade intelectual comum. É uma outra percepção. Tá? Nós estamos aqui literalmente entrando num outro reino. Um reino secreto, mas fascinante. Né? Então nós vamos navegar na superfície do nosso ser através desse extrato intelectual. A ideia é praticar um mergulho em si mesmo. Né? E descobrir esse universo interno, que ainda é desconhecido, mas você já pode perceber, vai percebendo que ele é grande, ele é vasto. Tá? Então a ideia é essa, de nós fazermos esse tipo de mergulho interno por meio do asana. Né? Dúvidas, perguntas? São 22 horas e 6 minutos. Eu não sei se ficou claro para vocês a proposta da ancoragem, a estratégia usada do Om, né? O Pranava Om. A palavra Pranava seria maior louvor. Tá? Maior louvor. Pranava Om. O maior louvor nosso é o Om. Seria o som do universo, né? O som primordial. A própria Bíblia fala sobre isso, né? Eis que surgiu o Verbo. O Verbo não nasceu, ele surgiu. Né? Isso é dito na Bíblia. Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso, sobre essa questão da ancoragem. Ancoragem dentro do asana. Né? Como ancorar nossa mente. Então, essa estratégia de usar o Om junto com a respiração é uma estratégia poderosa. Agora, cabe a vocês experimentarem e quarta-feira que vem me dizerem: Alexandre, funcionou. É isso aí. Gostei demais.
ou dizer o seguinte: Alexandre, não funcionou. O que foi que eu fiz de errado? Entendeu? Porque funciona. Funciona. Quem chegou um pouquinho mais tarde, não deu para ver a live desde o início, dá uma olhadinha depois, que eu estou ensinando uma técnica, né, para você poder ancorar sua mente dentro da prática de asana. Não deixar sua mente fugir. Tornar a tua mente mais estável, né, ficar presente onde está o seu corpo. Gente, dúvidas, perguntas? Se não tiver, eu vou finalizar a live e nós vamos retomar quarta-feira que vem. Amanhã é feriado, né? Amanhã é feriado. Então vamos aproveitar aí para praticar bastante yoga e meditação, desfrutar bastante do feriado. Eu não sei se vocês sabem que a Escola Jaya tem um canal no YouTube, né? Se vocês quiserem conhecer o canal, @Escola Jaya de Yoga, e você clicando isso vai entrar no canal. Se vocês puderem, se inscrevam lá, eu coloco o conteúdo todo dia tem vídeo, todo dia tem vídeo. Tá? E eu falei aqui, não falei de onda não, que eu trabalho muito, eu trabalho pra caramba. Mas eu gosto do que eu faço, né? Então, pra mim tá tudo bem. Mas eu trabalho bastante. Então tem vídeo todo dia lá, todo dia. Às vezes tem mais de um vídeo no dia. Então, se vocês puderem, quiserem, vão lá, se inscrevam no canal. Tem muito conteúdo legal, tem playlist, vocês podem ver lá. E tá vindo novidade pro canal. Né? Estou preparando um curso de asana, né, online, para ensinar a pessoa a praticar asana de uma forma diferente, né? Como vocês têm escutado eu falando aqui na live com vocês. Uma forma diferente de se praticar asana, né? E ligado à tradição, né? Tradição védica, mas vocês verem e mudarem a forma de vocês praticarem, experimentarem essa forma diferente. Bom, gente, eu quero agradecer pela presença de vocês, por terem participado da live, e fico muito grato. Desejo a todos um bom feriado, né? E quarta-feira que vem estaremos de volta. Vou deixar gravadinho aqui a live. Quem chegou um pouco mais tarde pode assistir a live inteira. Eu acredito que vão achar interessante. Gente, obrigado novamente. Namastê. Hariom.